Graça e paz, meus amados irmãos. Muito bom estarmos de volta e podendo compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor Deus. E hoje, por meio do nosso estudo bíblico, que acontece aí às quintas-feiras, não é? Muito importante. Aprender da palavra de Deus, muito bom para a gente, né? Traz crescimento, muito fortalecimento. Tudo que a gente precisa nesses dias. Então, eu quero compartilhar com você hoje no livro de Josué. Josué capítulo 1. Você conhece aí muito bem, tá? Dos versos 1 até o 9. E aí, à medida que eu for estudando, eu vou lendo o texto, tá certo? Mas destacando aqui o verso de número 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Abre o nosso coração, Deus, para termos total discernimento sobre ela e também colocarmos em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 1 de Josué. Tem aqui pelo menos 4 lições que eu quero deixar com os amados irmãos, tá? Capítulo 1, só de 1 a 9. É o seguinte, o livro de Josué, os irmãos devem conhecer, ele foi escrito, data uma coisa assim muito relativa, né? Ninguém chega a uma conclusão exata. Então, algumas pessoas acham que ele escreveu 1050 antes de Cristo. Outros acham 1400 antes de Cristo. Não importa, né? Importa é de fato ser um livro escrito, né, canônico, e que nos traz assim bastante informações sobre esse momento do povo de Israel entrando para a terra prometida. O autor do livro provavelmente foi Josué mesmo, tá? Há algumas questões que poderia ter sido alguém depois do exílio da Babilônia, poderia ser o livro também dividido, Josué começou e outros terminaram. Também não temos certeza dessa autoria total do livro, tá? Mas tudo leva a crer que pelo menos Josué escreveu aqui na sua maioria. O livro, ele abre aquela seção que nós conhecemos dos livros históricos. Então ele vai tratar exatamente da história de Israel entrando nessa terra prometida. E a gente pode dividir o livro então em 3 temas principais, tá? O primeiro tema, sem dúvida, é a conquista da terra de Canaã. O segundo tema é a distribuição da terra para as 12 tribos. E o terceiro tema é a exortação de Josué para uma fidelidade permanente do povo ao Senhor Deus, porque afinal de contas, quem deu a terra foi ele. Então aí a necessidade desse povo permanecer fiel ao Senhor. Pois bem, o Josué, ele também era chamado de Oséias. Isso, Oséias. Agora, olha que interessante. O nome Oséias significa salvação. O nome Josué significa o Senhor é salvação. Percebe a diferença? Por quê? Porque Josué já indica pelo próprio nome dele quem salva é o Senhor. Josué, ele é o instrumento de Deus para esse momento de a salvação, livramento e conquista desse povo de Israel. E o nome Josué, se você não sabe, né, vai saber agora, é o mesmo nome para Jesus e Yehoshua. É o mesmo nome para Jesus, tá? Só que no hebraico é o Josué, no grego você tem mais aí o nome Jesus, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Então, Salvador, salvação, Deus que salva.
Pois bem, a gente vai tratar desses versos da seguinte forma. Primeiro, vou fazer aqui rapidamente um contexto histórico. Depois, nós vamos tratar de 4 lições nesses versos, tá bom? Dentro do contexto histórico, só para você lembrar, Canaã, ela era uma região muito fértil, muito boa. De fato, era a terra que emanava leite e mel. Portanto, era uma terra bastante cobiçada por várias nações. Mas não era uma terra organizada politicamente, belicamente. Não havia muitas cidades menores, maiores, cidades mais fortes, mais fracas. Embora eles se ajudassem em algum momento, no entanto, não eram unidas, assim, em reino. Por exemplo, o reino de Canaã, como era o reino do Egito, o reino da Assíria, da Babilônia, mais tarde de Roma, Pérsia e assim por diante. Não era, tá? Eram cidades fortes, mas não tão bem organizadas. Também Canaã era uma região de uma religião politeísta. Então, um povo muito idólatra, e dali que mais tarde vai surgir o deus lá, Baal, né? Que se torna uma grande armadilha para o povo de Israel, tá? Então lembra quanto o povo mais tarde se tornou adorador de Baal. O povo de Israel, lembra que eles estão bem na fronteira da terra prometida, né? O Jordão ali, ele que dividia essa terra. E os 40 anos daquele deserto disciplinador terminou, tá? Então agora eles estão preparados para entrar na terra, bem na fronteira. E Moisés havia morrido, porém a promessa ela é reafirmada a Josué e o povo, e a conquista então precisa ser alcançada, tá bom? E aí, meu amado irmão, a gente tem pelo menos 4 lições que eu quero compartilhar com você. A primeira, no verso 1 e 2. Agora sim, vamos ler o texto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira lição que eu tiro aqui, meu amado irmão, é a seguinte: é que nessa conquista morre o sonhador, mas não morre o sonho. Morre o sonhador, mas não morre o sonho. Perceba que Josué, ele era um líder muito conhecido do povo, né? Ele era um soldado, foi bastante vencedor em algumas batalhas, e ele também foi aquele príncipe, né, um dos 12, que junto com Caleb, né, foi fiel a Deus depois que voltaram de espiar a terra, né? Só ele e Caleb permaneceram daquela geração e agora puderam entrar na terra. Então Josué, ele é chamado para suceder a Moisés. E é interessante que ele não argumenta como Moisés argumentou, né? Josué já estava muito inteirado do chamado, da promessa de Deus, então não era assim algo tão novo para ele. De forma, quando ele é chamado, ele simplesmente se dispõe e ele obedece ao Senhor Deus nessa nova etapa na sua vida. Moisés, como diz o texto, ele havia morrido, né? Mas é interessante que a promessa então continua, meu amado irmão. Então guarda bem isso, né? Morre o sonhador, mas não morre o sonho. Morre o líder, mas não morre a igreja. E é assim mesmo, né? Por isso que a gente tem assim os olhos bem fixos em Cristo, porque Cristo, ele sim é o Senhor da igreja, tá? Ele é o cabeça da igreja. O líder, seja ele de muita expressão ou pouca expressão, no cenário aí brasileiro, mundial, como nós temos muitos,
muito bom, e eles são pessoas muito importantes na pregação do Evangelho, mas eles não são os cabeças da igreja. Os líderes passam, né, como o pastor Calvino, Lutero, Wesley e tantos outros aí, né, mas a igreja permanece, a palavra permanece. Então Deus levanta outras pessoas para continuarem esta obra, porque morrem os sonhadores, morrem os pastores, morrem os líderes, mas a igreja de Jesus permanece até o dia em que ele queira buscá-la. Então, meu amado irmão, a primeira lição é essa que eu deixo para você: morre o sonhador, mas não morre o sonho. Segundo, toda conquista deve ser precedida pelas lutas. Verso 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então observe que toda conquista deve ser precedida pelas lutas. A promessa que Deus fez a Israel é fiel. O Deus que fez a promessa é fiel. Ele vai abençoar o povo. Propõe isso para Josué. Mas o povo precisava lutar, né, amado irmão? Porque toda conquista que a gente quer ter na vida, ela precisa de lutas. Não é assim de mão beijada. Nós temos que trabalhar para conquistar. Imagine você que hoje é uma pessoa formada na faculdade, exerce a sua profissão, é remunerado por ela e às vezes muito bem remunerado, mas, meu amado irmão, você merece, porque você lutou para chegar onde você está, né? Você superou muitos desafios, você venceu muitos obstáculos, então você é um vitorioso, tá? A conquista que você tem hoje, ela chegou, porque você lutou e lutou muito. E aqui é a mesma coisa. Então, as cidades lá em Canaã não viriam de mão beijada, não é? A única que as muralhas caem é Jericó. E assim mesmo, né, cai a muralha, mas o inimigo está lá dentro e ele tem que ser enfrentado e vencido. E daí para frente, toda a cidade, cidade em cidade, luta a luta, corpo a corpo, eles precisam vencer. Mas eles têm a promessa e a bênção de Deus de que eles seriam, então, vitoriosos. Então, põe no seu coração isso. Se a igreja ela quiser crescer, ela precisa evangelizar, né? Se a igreja quiser alcançar vidas, ela precisa enfrentar suas lutas, precisa pagar o preço, tá bom? Toda conquista deve ser precedida pelas lutas. A terceira lição, meu amado irmão, os versos 5, 7 e o 9, ou 5 a 7 e o 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E o 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a nossa terceira lição aqui é a seguinte, meu amado irmão: a coragem é a base de muitas vitórias. Coragem é a base de muitas vitórias. A enfrentar adversários, enfrentar adversidades e enfrentar desafios nunca foi fácil para ninguém. E isto em qualquer área. Qualquer área. Se você observar o povo, nenhuma cidade é igual a outra. Uma cidade é menor, outra é maior. Uma é mais fraca, outra é mais forte. Então há diferença nos desafios e há diferença nas adversidades. Mas eles têm que lutar.
e vencer de cidade em cidade. A mesma coisa acontece com a gente hoje, né? Por exemplo, quais são os nossos desafios hoje, adversidades e adversários? Você pode ter muitos na própria saúde, você pode ter desafios nas finanças, pode ter desafios na permanência do casamento, na educação dos filhos. Então, se a gente analisar a questão de desafios, adversidades e adversários, a gente vai chegar à conclusão, queridos, que são muitos que a gente enfrenta. E todos eles precisam ser vencidos. Afinal de contas, estamos numa caminhada de fé com Cristo Jesus. E precisamos vencer os adversários. Precisamos superar os desafios para que a gente conquiste grandes coisas. Por essa razão, a coragem aqui por que ela é necessária? Porque os desafios, eles são maiores que a nossa capacidade. Você lembra que Israel não tinha um exército assim tão preparado para as batalhas. É a mesma coisa a gente, né? Nós como igreja. Pergunta aí para o seu coração se a igreja estavam preparados para enfrentar a pandemia. Não estávamos, irmãos. A gente olha para os sinais da volta de Jesus, mas na verdade, quando eles acontecem na realidade, não estamos preparados. Não estamos prontos para a pandemia, não estamos prontos para a fome, não estamos prontos para a guerra, não estamos prontos para terremotos, não estamos prontos. Então, quando vem ao desafio, né, às vezes nós somos surpreendidos por eles. Então, aí nós precisamos de ter muita coragem para enfrentar. E Deus, Ele conhece os nossos limites, como Ele conhecia o de Josué e do povo. Então, a grande questão aqui é que Deus sabe, né? Sabe que o medo, ele era natural e o medo, ele é natural em nossas vidas. De vez em quando a gente receia em enfrentar, em continuar, né, enfrentando alguns desafios. Às vezes é cansativo, é desanimador, mas o medo, ele não pode ser paralisante, tá? Não pode ser paralisante e nem nos levar a regredir. A gente precisa dar continuidade, né, nessa caminhada ao que Deus tem para nós e aquilo que se apresenta diante de nós. É preciso vencer. Então, o que Deus exige de Josué aqui é simplesmente a coragem. A postura é essa: coragem, ousadia, capacitação dele. E é interessante que essa capacitação e essa coragem que eles deveriam demonstrar, e que nós também devemos demonstrar, ela tinha três bases que davam um suporte para Josué como líder, e ele transmitiu isso para o povo, para que eles pudessem enfrentar de forma corajosa os seus inimigos. A primeira base, se você perceber aqui, é a presença de Deus. Ele fala aqui: olha, eu estou contigo por onde quer que você andar. E não é aquilo que Jesus diz para nós? Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a presença do Senhor é fundamental para a gente, né, a trabalhar de forma vitoriosa, corajosa. A segunda aqui é a promessa, e uma promessa que é reafirmada. Então, Deus fala para Josué: o que eu falei para Moisés, o que eu falei para os seus pais lá na antiguidade, vou repetir para você: essa terra é de vocês, pode entrar, que é de vocês. Então a promessa está aí, reafirmada, querido. E nós lutamos porque temos uma promessa, não é? Principalmente uma promessa de vida eterna. Por isso que vale a pena renunciar ao mundo, vale a pena servir a Deus, porque estamos fundamentados nessa promessa. E terceiro, nós temos aqui o poder de Deus, né, a favor de Josué.
Os inimigos, os adversários, desafios, adversidades eram enormes, né? Até o próprio estabelecimento na terra. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, diante do poder dele, nenhum inimigo, né, iria ficar de pé. Todos seriam derrotados, como foram também. E a mesma coisa para nós, né? Então, Jesus diz que no mundo a gente passa por aflições, mas é preciso ter ânimo, ter coragem, ter ousadia, porque ele já venceu o mundo. Então, meu amado irmão, a coragem é a base de muitas vitórias. Então, seja ousado, seja corajoso, tá? Confie na presença do Senhor, na promessa do Senhor e no poder do Senhor. Quarta lição e última, versos 7 e 8. A convivência com a palavra de Deus fortalece neste processo. Os versos 8, principalmente, já lemos o 7. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, meu amado irmão, a convivência com a palavra de Deus fortalece nesse processo. A terra estava prestes a ser conquistada. Tudo caminha bem, tudo caminha bem. Inclusive você vê que Deus ele abre o Jordão, como abriu o Mar Vermelho. O pessoal passa pelo rio, o rio transbordava. Mas Deus de novo, milagre dele, e eles passam para essa conquista. Agora, o grande problema está depois do Rio Jordão. E aí eu vou dizer para você pelo menos 2 problemas que eles poderiam enfrentar. E aqui eles precisavam estar assim, muito bem alicerçados na palavra de Deus. O primeiro problema que eles iriam enfrentar era um certo argumento ou desconfiança com Deus, caso eles fossem derrotados. Inclusive você lembra que depois de Jericó foram para Ai, cometeram um grave problema lá em Ai, o Acã, e eles foram derrotados. Voltaram reclamando, argumentando, né, se voltando contra Deus. Então esse é um grande problema, querido, não é? Você não pode, nas suas quedas, desistir. Queda, tá? Queda, às vezes fracasso, faz parte da caminhada. A gente vai errar, com certeza. Já erramos. Você já deve ter errado muitas vezes, mas você não se voltou contra Deus. Você buscou perdão, você buscou a restauração e você continua. O segundo problema aqui, querido, era o esquecimento de Deus quando eles estivessem na terra, já nas suas casas, com as suas famílias, usufruindo de todo o benefício, de todas as bênçãos produzidas ali. E aí o grande problema, poderiam se esquecer de Deus, né, que deu a terra. E você lembra que esta foi uma grande exortação do Senhor, ainda por meio de Moisés, dizendo, olha, quando vocês estiverem na terra, já ali estruturados ali, não se esqueçam de Deus. Não se esqueçam. Então esse era o problema, querido. E aí eu vou ler um texto para você, em Juízes 2, que fala exatamente isto, como o povo esqueceu de Deus. Juízes 2, verso 10 fala assim, 10 em diante. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Está vendo, meu irmão? Então, ou o povo se volta contra Deus, ou o povo se esquece de Deus. 2
sérios problemas. Para isso não acontecer com a gente, e não aconteceu com Josué, pelo menos no tempo da sua liderança e de algumas pessoas depois dele, é exatamente a gente ter o cuidado com a palavra de Deus, cuidado com a lei de Deus. É isso que ele pede para Moisés, para Josué, não esquece da lei. E a lei aqui é a Torá, o Pentateuco, os primeiros livros, né, já escritos ali, né, através de Moisés. Então eles já tinham uma base para que pudessem obedecer e seguir. Então ele vai dizer exatamente isso. Olha, segundo um escritor chamado Martin Voldstra, ele fala o seguinte: a palavra aqui é a palavra revelada, e ela era fundamental, pois nessa palavra estava registrado os atos redentores de Deus na história de Israel. Os atos redentores estavam escritos. Então o povo precisava permanecer firme nessa palavra. O sentido do texto aqui no hebraico é esse aqui, ó. Haja rigorosamente conforme a lei. Obedeça em tudo. Porque, meu amado irmão, nós sabemos que há um vínculo muito forte, inseparável, inquebrável entre a fé e a palavra, entre a fé e a escritura. Você não desvincula uma coisa da outra. A gente tem fé que veio da palavra e a gente permanece nesta palavra. Então não podemos quebrar esse vínculo que temos com Deus. Então ele fala para Josué e fala para nós: leia, medite, guarde, fale dessa palavra. Isto vai te fazer prosperar, isso vai te tornar feliz, isso vai te diferenciar, isso vai fortalecer a sua comunhão com o Senhor Deus. Então, fica firme na palavra. A convivência com a palavra de Deus fortalece nesse processo. Quero então aqui, meu amado irmão, concluir esse nosso texto com essas 4 lições e fazer uma consideração. Então, primeiro, lembra, né, você aprende com Josué aqui nesse primeiro capítulo, versos 1 a 9, que morre o sonhador, mas não morre o sonho. Toda conquista deve ser precedida pelas lutas. A coragem é a base de muitas vitórias. E a convivência com a palavra de Deus fortalece neste processo. Então eu quero considerar com você 3 coisas. Primeiro, a vida, nós sabemos, é cheia de desafios. Os nossos desafios podem ser diferentes dos de Josué e do povo na essência. Não estamos em guerra, não estamos conquistando terras, não estamos lutando contra inimigos em batalhas físicas e visíveis, mas sim numa batalha espiritual. Então os desafios são diferentes, mas a batalha espiritual é a mesma. Portanto, nós precisamos de coragem nesse mesmo Deus que conduziu Josué e o povo, que tem nos conduzido também até a terra prometida. Segundo, não abra mão das Escrituras. Faça desses livros aqui, o seu livro principal. Obedeça a Escritura e você verá o quanto você será mais forte, mais feliz e mais usado por Deus. Você será um cristão notável. Você fará toda a diferença nessa caminhada com Cristo. Você vai abençoar muito a nossa igreja, meu querido. Não abra mão das Escrituras. Terceiro, lembra que Israel não conquistou toda a terra, né? Eles foram influenciados pelos cananeus que ainda ficaram no meio deles. E por causa dos cananeus, eles adotaram a idolatria, adotaram a imoralidade e se perderam no futuro muito próximo. Por isso, nós não podemos nos conformar com este século, mas vivemos diferente deste século. Vivemos em santidade, porque, meu amado irmão, estamos aqui para conquistar vidas e não conquistar terras. Amém? Tá? Deus te abençoe. Que você continue firme
aqui na palavra revelada do Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra, pela forma tão graciosa e simples como o Senhor fala aos nossos corações. Abençoa os meus amados irmãos e nos sustenta nesta caminhada também rumo à terra prometida, a Nova Canaã, a Jerusalém celestial. Te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém, meu amado irmão.